Alô, amigos Urbano! Começa agora mais um episódio do único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. E hoje com uma visita muito ilustre. Estamos recebendo aqui no nosso episódio número 53 um jogador, Vini, que eu assisti no estádio, bati palma e, cara, muito feliz dele estar aqui, o grande João Fumaça. É isso aí, João Luiz Silveira, o João Fumaça. Fala, Fumaça, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Gostaria de agradecer aí a vocês pela oportunidade, né? Depois de tanto tempo aí que se passou, eu acho que vocês dois são os primeiros que estão dando oportunidade para me falar sobre a minha carreira no Santos. Né? Legal. Nunca dei uma entrevista como essa. Então, hoje tem muita coisa, né, que se foi falado durante a minha carreira, que eu tenho certeza que vocês hoje vão me dar a oportunidade para estar explicando tudo aí para a grande nação santista. Isso aí, bota para fora, Fumaça. Não guarda, não. Não guarda, não. Só fazer um breve resumo. Se a gente estiver falando alguma coisa errada, você fala, hein, Fumaça? Fumaça nasceu no dia 11 de abril de 77, em São Bernardo, aqui no ABC Paulista. Ele, pelo Santos, foram 14 jogos, 5 gols e o título do Rio São Paulo de 97. Isso falando do profissional, né? A gente vai falar também um pouquinho de Copa São Paulo. A gente vai falar de tudo, Fumaça. Ele jogou por vários clubes, jogou no Noroeste, jogou no Santos, São José, América de Rio Preto, Náutico, Botafogo de Ribeirão Preto, Londrina, Pelotas, CRB, Portuguesa Santista, Ceilândia, Brasiliense, Comercial, Craque, Anapolina, União São João, Deportivo Ralapa de Guatemala, 15 de Jaú, Guanambi, Mogi das Cruzes, Comercial, jogou também na Europa. Carreira e tanto, hein, João? Legal. Só pontuando aí que o União de Mogi eu não joguei e também não joguei no Brasil, lá em Pelotas. Tá. Foi os únicos dois lugares que eu não joguei. Até colocaram isso mesmo, até andei vendo aí há um tempo atrás, que eu tinha jogado no União de Mogi também lá no Brasil de Pelotas, mas lá foi o único lugar do que você disse aí que eu não joguei. Tá corrigido, beleza, ótimo. Mas jogou bastante time, hein, João? Uma carreira bem longa, né? Joguei bastante time e assim a minha carreira foi muito legal assim, porque eu comecei lá no Noroeste, né? Na verdade eu comecei no Noroeste, aí depois eu saí em 92 para fazer base lá no Guarani, né? E fiquei no Guarani de 92 a 96, né? Onde trabalhei com grandes jogadores na base na época, mas que hoje se tornaram atletas de renome, reconhecido mundialmente, que é o caso de Luizão, Amoroso, Pitarelli, né? Então, assim, citando alguns desses, né? E depois disso eu voltei para o Noroeste. Só que aí o Noroeste, como eu voltei para a base, e existia antigamente aqueles jogos do interior, né? E a nossa base do interior caiu em Caraguatatuba, onde estava Paulo Robson, onde estava o meu grande pai, Nenê Belarmino, que é um cara que eu amo de paixão. Esse é um cara que eu levo para a minha vida, né? Me ensinou demais. E observaram alguns jogos meus lá. E nisso, quando acabou lá os jogos, eu voltei para o Noroeste, onde eu estreiei no profissional. Fui artilheiro da A2 naquela temporada e fui fui emprestado para o Santos, que foi o grande Márcio Rossini, que pediu uma oportunidade para mim. É muito legal contar essa história, porque eu cheguei na base do Santos e praticamente o grupo estava fechado para a Taça São Paulo, né? Tinha grandes atacantes, Rodrigão, Teco, Adiel, Eduardo Marques, Marcos Basílio, Michel, Gustavo Neri. Então, o nosso time era um time muito forte. Fumagalli também, não posso esquecer. Né? Então, assim, era um time muito forte. E eu lembro até hoje por ele falava, não tem mais jeito, não dá para escrever e tal. E me escreveram, né? E a nossa primeira fase foi lá em Santa Bárbara do Oeste, onde nós caímos numa chave que tinha o Bahia, União Barbarense, e eu só não recordo muito a outra equipe.
e onde nosso time ele estreou com que nós tínhamos do banco de reserva, que era eu, Adiel, Eduardo Marques e Michel, né? E aí nós empatamos o primeiro jogo, o Nenê mudou o time todo no segundo jogo. E aí foi onde nós deslanchamos, classificamos aquela primeira fase, né? E viemos jogar aqui em São Paulo, onde nós pegamos aí a Portuguesa, e foi onde nós demos aquela sequência de trabalho dentro da Taça São Paulo, chegando até a semifinal. Ô, Fumaça, já que você falou da Copa São Paulo, vou cantar aqui o time que jogou a semifinal contra o Lousano Paulista, né? O Santos acabou perdendo para eles. Você foi 2-1 e o gol foi seu, né? O time do Santos era Fabiano, Michel, aquele lateral direito, foi campeão brasileiro pelo Santos. Sim. Dário, Gustavo e Jorge Muti. Marcos Basílio também fez relativo sucesso no time principal. Sim. Wagner, depois Cuca. Eduardo Marques também jogou no principal. Depois Adriano e Adiel também jogou no principal. Rodrigo, acredito que seja o Rodrigão. Sim, Rodrigão. Fumaça e Fumagalli treinados pelo Nenê Bellarmino. Você foi o melhor jogador da Copa São Paulo, né? E sim, tem uma história... Diga aí. Eu fui considerado o melhor jogador da Taça São Paulo de 97, né? Tinha uma premiação que era um carro, até ganhei o carro na época. Um Corsa, né, João? Um Corsinha. Rapaz, esse Corsinha tem história. Pô, conta aí pra gente, cara. Cara, eu vou contar assim, porque assim, na verdade, falava com os caras, né? Porque até hoje, a gente tem grupo do WhatsApp aqui que a gente brinca, né? Eu, o Adiel, os caras, a gente brinca, né? E eu falava com os caras assim, ó, se eu ganhar esse Corsa aí, eu vou dividir o Corsa. Ah, e tu falou isso? Vou vender o Corsa e vou dividir, né? E eu peguei o Corsa e vendi, não dividi para ninguém, e até hoje os caras me cobram esse dinheiro. Eu falei, gente, pô, hoje está todo mundo bem aí, todo mundo estruturado, vocês estão falando no Corsa ainda, no Corsa, né? De 97, pô. De 97, cara, mas ó, foi uma coisa assim, na época, muito legal, porque eu cheguei, né, como eu contei no início, fui o último a ser inscrito, né? Mas isso tem uma história que começou lá atrás, que quando nós viemos para o estádio aqui do Canindé, que nós enfrentamos a Portuguesa, que tinha um timaço, né? Mas um timaço que nós tomamos de 3-0 o primeiro tempo da Taça São Paulo, e fomos para o vestiário tomando de 3-0, e o Nenê não falava nada no vestiário, né? O Nenê não falava nada. Aí eu, sentado, conversando assim no meu canto com alguns, e de repente eu dei um tapa lá e dei um grito lá dentro do vestiário. Falei, como é que é? Vamos perder para esses caras? Não vamos perder para esses caras? Pô, estádio lotado, todo mundo xingando a gente, porque a torcida do Santos acompanha desde a base, que eu acho que a torcida do Santos tem um carinho enorme, enorme pela base, né? Pra você ter uma ideia, quando eu jogava no Náutico, eu fui jogar no Rio Grande do Sul, encontrei o pessoal do Racionais na época, e o Mano Brown veio e conversando comigo ali, uma simplicidade. Pô, lembro lá, acompanhei você na Taça São Paulo. Pô, o Mano Brown falando isso para você, cara. Pô, sensacional. Cara, é uma coisa assim, sensacional, né? E aí eu sei que nós voltamos para o segundo tempo, tomando de 3 e fomos para cima. E aí o Adiel, o Eduardo Marques, que na época o Giovani tinha sido vendido, né? Porque em 95 o Giovani saiu, e até falava que o Eduardo Marques era o novo Giovani da vida. Aí eu falei para os caras, gente, nós vamos ter que resolver aqui. Fala para os caras segurar lá atrás que a gente resolve na frente. Enfim, o jogo virou para 4-3, eu fiz 3 e o Adiel fez 1. E daí nós pegamos confiança, porque eu acho que no futebol confiança é tudo, né? E fomos embora até a semifinal. E foi um ótimo papel, né? Uma copinha, pô, são jogos dificílimos. Por exemplo, você deu um exemplo aqui, você tinha jogado profissional e voltou para jogar a copinha. Sim. E você vê o nível da copinha. Você tinha jogadores que já tinham jogado no profissional, como é o seu caso, e com certeza os outros times tinham outros. Fernando, você tem alguma... Prossegue aí para a próxima pergunta para o nosso convidado. Pô, assim, não tem como fugir da pergunta que todo mundo te faz, João, né? Da onde surgiu o apelido Fumaça? É uma história que envolve teu tio, não é? Na verdade, envolve meu tio, né? Que ele era massagista, hoje aposentado lá no Noroeste, né? E eu vinha desde pequeno, jogava lá na base. E como meu tio era muito veloz, né? Como massagista,
E quando eu subi profissional, ficou fumacinha daqui, fumacinha dali, e esse apelido pegou, né? Mas é um apelido que vem muito do meu tio, né? Que é da minha família, hoje está lá em Bauru, né? Meu tio que está com os seus 75 anos, hoje já aposentado lá. Não está muito bem de saúde, mas a gente pede a Deus que ele possa aí se recuperar em breve, né? E é muito legal essa pergunta que você fez, porque, assim, quando você é um jogador profissional, chega no profissional e você está bem, muitas pessoas relacionam o seu apelido para um lado legal. Quando você sai do time, vai emprestado para outro lugar, as pessoas já começam a colocar coisas que não é verdade. Ah, fumaça, por que fumaça? Ah, porque ele usava droga. Ah, porque não sei o quê. Então, para deixar bem claro aqui, eu fui para o Náutico, na época, o meu treinador era Muricy Ramalho. Um cara também que, depois do Nenê, para mim, foi o maior exemplo que eu tive de treinador. Exemplo, tá? De treinador, de homem, caráter, né? E fizeram um teste em mim para saber qual era a verdade, se eu já teria usado algum entorpecente na minha vida. E graças a Deus, para a educação, fui criado por uma mãe só, sem pai, por um avô, que hoje é falecido, mas que me deu uma educação muito legal. E eu sempre falei que na minha vida, minha mãe e minha família não queria ter nenhum desgosto comigo com relação a esse tipo de coisa. Não, perfeito. Essa história do teste, eu particularmente não sabia. É pesado, né? Porque é um apelido que você pode relacionar várias coisas. Então, um jogador que entra no time e faz fumaça, alguma coisa assim. Mas tem sempre gente que leva pelo lado pejorativo. Só, você falou um pouquinho do Noroeste, você tinha falado também da sua chegada no Santos, né? Márcio Rossini, Paulo Robson. Mas eu queria entender como é que é para você, um cara que era jovem, vindo de um time do interior, para vir jogar no Santos, né? A gente sabe que a diferença de um time para o outro, estou respeitando o Noroeste, uma equipe tradicional, mas o Santos é o Santos. Essa chegada para um jovem numa cidade como o Santos, para jogar num time como o Santos, que vinha um ano bom, né? 2 anos antes, 95, tinha alguns caras consagrados na equipe. Como é que foi para você esse processo? Primeiro que você chegar no vestiário, assim, assim eu procuro falar que eu tenho 2 clubes no coração, Noroeste e o Santos, né? E assim, são, que nem você falou, são clubes diferentes, né? Com patamares diferentes. É diferente de você... No Noroeste eu trabalhei com o Claudecier, trabalhei com o Pedrinho, que jogou no Palmeiras, né? Então, assim, com alguns caras que depois veio ter renome. Agora, você chegar no vestiário, você olhar para um lado, você vê Zete, você vê Ronaldão, você vê Miller, você vê Macedo, você vê Robert, Narciso. Cara, eu falei, gente, eu estou vivendo isso mesmo, né? Porque é muito legal você, cara, eu estou aqui no meio dos caras, e o Edinho, o próprio Edinho estava lá também, cara, e você tô aqui no meio dos caras, e pá, e não sei o que, cara, meu Deus do céu, é verdade isso. Tocava o Adiel, que a gente sempre ficava sentadinho, colhido ali, né? A molecada que subiu, porque na época nós subimos, acho que foi mais ou menos uns 6 ou 7 jogadores na época que subiu do profissional, da base para o profissional, após a Taça São Paulo. E eu falava, gente, nós estamos treinando com os caras, cara. E aí você chegava no vestiário assim, o Macedo patrocinado pela Umbongo, falava assim, ó, pegava assim com aquelas caixas de material que a Umbongo mandava, ó, tirava 2 camisas e falava, pega aí, porra. E era aquela guerra, molecada, porque você não tinha nada. Hoje a gente vê, né, a molecada subir assim da base para cima, já com salários que você fala assim, pô, já dá uma base legal, né, para a família, né? Nós subimos na base com ajuda de custo, da base para o profissional com ajuda de custo. Quem ganhava um pouco mais era o Gustavo Nery, que ele já estava no profissional e desceu para jogar Taça São Paulo. Então, assim, foi muito legal assim, essa aceitação dos jogadores com a gente, né? E um pouco assim, falando de mim especificamente, você fica um pouco deslumbrado, porque você está no Santos, você sai de uma cidade como Bauru, que é uma cidade de porte médio, né? E vem para Santos e consegue em pouco tempo atingir ali um patamar legal
estar no meio de craques, de jogadores que tinham feito já a sua história no futebol. Então, você deslumbra um pouco, né? E então, assim, não é que eu fiquei assustado, eu fiquei um pouco empolgado com isso, de estar convivendo um pouco com esses jogadores. Que é normal, né, cara? É normal. Não vou dizer que é um deslumbramento, mas é um choque, né? É um choque tanto. Fernando. João, a base do Santos, ela sempre foi bem tratada, mas ela passou a ser muito melhor tratada quando estoura Robinho, Diego, e aí o pessoal viu que realmente era o caminho para você fazer craques, ter craques sem gastar muito. Você chegou na base do Santos em 97, você jogou pouco tempo na base, mas jogou. Como é que era a estrutura naquela época, João? Olha, a estrutura na época do Santos, a gente treinava em vários lugares, né? Aí da região, né? Treinava, acho que hoje é o estádio do Jabaquara, se não me engano, a gente chegou a treinar lá, né? Quando o Vanderlei liberava o centro de treinamento para fazer treinamento ali no campo, acho que era o campo 2, a gente treinava um pouquinho ali, mas assim, não tinha o primeiro centro de treinamento, né, que é logo na entrada ali de Santos, né, que tem o campo Robinho Diego, né? Hoje já existe isso, eu tive o prazer de conhecer, porque eu fiz um estágio de treinador ali no Juventus, então na época eu desci com o Juventus para fazer e conhecia ali a estrutura. Assim, hoje a gente olhando que a estrutura que esses meninos têm, né, é muito mais 1 milhão de vezes melhor do que o que a gente tinha na época, né? Porque antigamente a gente vivia assim, não serve para profissional, manda para base, roupa, né? A gente falava assim, a gente treinava com aquelas meias com a boca tudo esgarçado, que cobria a chuteira, se molhava a meia, pesava 3 vezes mais, aquela chuteira que sobrava do profissional e mandava para. E hoje já não, hoje já os contatos são feitos com os fornecedores de materiais esportivos, já tudo direcionado para a base profissional e assim sucessivamente. Mas assim, eu procuro falar, né, com os meninos, que é muito difícil a gente falar de jogador de futebol, mas a gente passava por muitas coisas e surgiam muito mais jogadores naquela época, bons jogadores naquela época, do que hoje. Porque hoje é muito fácil, o pessoal da base estão ficando rico muito rápido, né? Eu falo que eu procuro falar para as pessoas assim, o pessoal não tem mais fome. Quando o pessoal chega no profissional, até chegar no profissional, a multa é de 100 milhões, 30 milhões, 40 milhões, e os caras já estão ganhando, sei lá, mérito de cada um, tá? São épocas diferentes. E a gente até brinca, estouramos na época errada. Se fosse hoje, a gente estava tudo milionário, né? Então, assim, eu acho que eles têm que aproveitar mesmo o momento deles e ver tudo isso que nós passamos. Eu espero que muita gente veja aí esse podcast que a gente está fazendo aqui, para que eles peguem isso para eles e aproveitem isso que eles têm. Porque a gente não tinha nada disso do que eles têm hoje. Era um período complicado, mudou muito, né, Fernando e Fumaça, depois da geração do Robinho, né? O Santos conseguiu reestruturar todas as suas categorias de base, estrutura, hotel e tudo mais. E, como o João falou, eram tempos difíceis. Falando um pouquinho mais dessa transição, João, para os profissionais, tem uma história de que quando vocês chegaram no elenco profissional, você chegou junto com o Eduardo Max, depois os outros meninos subiram na sequência. Os mais velhos deram aquele tradicional trote. A história que a gente achou foi que trancaram você no elevador e desceram a porrada. É verdade? Tem duas histórias bem legais do elevador, cara. Na verdade, eu e o Eduardo Marques nós fomos para a final do Rio-São Paulo, porque nós saímos daquele jogo da semifinal do Paulista de Jundiaí, que foi no Ibirapuera, né? E já tinha a van, já lá parada, e aí o pessoal veio que João Eduardo Marques, a bolsa de vocês está aqui e tal, e vocês já vão para o Rio de Janeiro, que vocês vão jogar contra o Vasco. O Vanderlei já pediu. Eu falei, mas não, toma um banho rápido, já está aqui a passar. Eles colocaram a gente dentro da van, o Ibirapuera, de perto de Congonhas, e nós desembarcamos lá no Rio de Janeiro, né? E foi muito legal, cara, porque a gente, da primeira, nós chegamos lá no hotel, tal,
E os caras já fizeram esse trote, né? Trancaram a gente dentro do elevador, tá? Apagaram as luzes, né? E eu, malemar, andava nos ônibus lá em Bauru, né? Andava de ônibus aí em Santos e tal, então eu não conhecia muito. E aquele luxo daquele hotel, a gente concentrava lá no Copacabana, né? Na época, de frente à praia. Tá? Falei, rapaz, é isso mesmo, cara, que eu tô vivendo? É. E aí, beleza, aí também tem uma outra história que estava descendo no elevador, aquela Silvia Pfeiffer, né? Aquela atriz. E eu desci, estava no elevador, eu e o Ronaldão tudo sério, né? Tudo formado, o Ronaldão sabe falar. Tal. Aí eu olhei para aquela mulher de 3 metros de altura, assim, olhei para cima, assim. Eu era abusado pra caramba, folgado que eu era. Falei para ela, ué, o que você está fazendo aqui no elevador? Parou de fazer as novelas? Aí o Ronaldão, aí o Ronaldão pegou, me deu um beliscão assim, né? E puxou pela camisa, assim, a hora que abriu o elevador, desceu e me deu um pescoço. Pô, como você vai falar com uma mulher dessa, pô? Uma mulher que tem uma moral no Brasil inteiro? Eu falei, eu perguntei só para ela. É uma pergunta, pô. Ela uma respondeu? Pergunta, assim, mas não se fala assim com a atriz e tal, não sei o quê, cara. Mas isso foi uma história que marcou, foi bem Sensacional. Legal. Sensacional. O Fernando tem uma pergunta aí para gente. Você falou no Vasco, era o nosso próximo tema, coincidentemente. Como é quais são as tuas memórias desse Rio-São Paulo? Porque assim, você jogou contra o Vasco, você jogou contra o Palmeiras, tu estava na delegação que foi lá na final contra o Flamengo, né? Tu ficou praticamente todos os jogos junto com o elenco profissional, participou bastante, assim, da rotina daquele time. Como é que foi, João? Conta o que tu lembra daquela vitória do Peixe. Ah, cara, aquela vitória do Santos, cara, foi... Sabe o que foi legal? Que, assim, a gente... Sabe quando você sente que você vai ser campeão? A gente estava assim, pensando dessa forma. Apesar do pouco tempo da gente, nós que viemos da base, tá ali no meio deles, mas a gente via que o clima, cara, nós vamos ganhar isso aqui. Nós vamos ganhar, né? E já começou lá em São Januário, na época, porque na São Januário, aquele barro, aí foi até para os pênaltis, né? Nós ganhamos nos pênaltis e tal, aí o Vanderlei me colocou lá no finalzinho do jogo, e o time do Vasco, um timaço, Juninho Pernambucano, Ramon, Carlos Germano, Pimentel, rapaz. E eu entrei um pouquinho e tal, aí acabou o jogo assim, aí o Vanderlei colocou lá, quem tá bem para bater pênalti? Eu fui o primeiro que levantei a mão. Falei, professor, se o senhor quiser, eu tô aqui. Tinha acabado de chegar, tinha descido do avião. Falei, professor, se precisar de mim, eu tô aqui, né? Mas, assim, são coisas de personalidade, né? De chegar e tal. Aí o Dutra foi no finalzinho, graças a Deus, conseguimos classificar. E foi muito legal, cara, que puta, foi a primeira vez que eu entrei no Maracanã na final, né? Contra o Flamengo, Romário, e rapaz. E aí eu cheguei lá e já tinha as roupas tudo pronta, né? Aí eu cheguei, já fui procurar minha roupa, tal, não sei o quê. Aí eu falei pro roupeiro na época, que era o Jair, falei, Jair, cadê minha roupa? A gente falou, o professor falou que você não vai, você foi cortado. Só vai o Eduardo Marques, né? Não, mas assim, tá? Eu já estava feliz de estar ali. Só de eu estar ali, para mim, já era o suficiente, né? Mas eu acompanhei tudo ali de pertinho, ali do banco de reservas e tal. E quando o Romário fez o gol, eu falei, rapaz, moeu para nós. Acho que não vai dar, não. Né? Mas, graças a Deus, o Vanderlei, com toda a capacidade dele, soube mexer no time, colocou o Juari lá, o Juari acertou aquele chute que eu falo para ele até hoje. Falo, Juari, nunca mais você vai acertar o chute daqui no Maracanã, né? Golaço. E, graças a Deus, a gente conseguiu levantar esse título do Rio São Paulo. Mas foi momentos assim maravilhosos. A semana de treinamento, né? O Vanderlei, daquele jeito dele, não deixava a gente tirar o foco daquilo que a gente tinha que fazer, reunião em cima de reunião, né? Os jogadores deixando a gente da base super tranquilos, né? Porque era a primeira decisão que a gente teve no profissional, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal. Então, você vê, tem que ter uma cabeça, né? Porque o cara tava no Noroeste, pouquíssimo tempo antes, jogou Copinha e já tava no Maracanã lotado. Tudo bem que ele não jogou esse jogo, mas jogou lá no Caldeirão do São Januário, jogou contra o Palmeiras também. É uma mudança muito rápida, o jogador precisa ter uma estrutura psicológica muito boa para aguentar o tranco. E aí, Fumaça, você chegou, o time ganhou o Rio São Paulo, era uma conquista que o Santos estava buscando, o Santos não ganhava um título de expressão desde 84, né? Ganhou o Rio São Paulo, a torcida fez festa e tudo mais.
mas a gente entrou no Paulistão e você estava com a moral em alta, você começou a se destacar, fez gol na Inter de Limeira, meteu 3 contra o Araçatuba, fez contra a Portuguesa Santista. Como é que foi para o Fumaça na cidade de Santos? O assédio aumentou, imprensa, torcida, como é que era para você essa parte? O assédio aumentou, né? Porque, assim, todo grande jogador, quando ele começa a se destacar, é normal, né? Eu fico olhando hoje, né, assim, esses jogadores que têm destaque, né? Citando aqui um dos últimos craques que a gente tem, que é o Hendrick, né? Que tem um assédio, mas, assim, eu tive muito assédio, mas eu tinha um cara que sempre estava do meu lado, que me apoiando, me direcionando e falando as coisas para mim como tinha que ser, que era o Marcos Assunção, que eu tenho como irmão. Até hoje a gente se comunica, se fala. Esse cara é um irmão meu, né? E assim, ele sempre me diz: calma, não é assim, não é assado, vai por aqui, vai por ali, não faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro e tal. Então, assim, mas o assédio era muito grande. Você vê, eu ia em shopping center, no shopping que é ali não esse novo que tem lá, mas esse que é ali onde a praça, onde comemoram ali isso, onde tem comemorações ali próximo ali. Eu chegava lá, tinha que fechar a loja para eu ser atendido por causa do assédio das pessoas que queriam estar perto de mim, né? E eu tinha um familiar meu que me acompanhava na época, então, assim, ele ficava alucinado, falando: meu, o que está acontecendo? Então, eu falei: não, é porque eu estou aqui na loja e então tiveram que fechar para me ser atendido. Então, assim, mudou muito rápido, né? Foi muito rápido, assim. Aí vem patrocínio de roupa, vem patrocínio de chuteira, você já não começa a pagar mais em lugar nenhum para você comer, né? Em restaurante, né? Você tem convites para ir para vários lugares. Hein? Cara, assim, facilita tudo, né? Então, você sai do 0 a 1.000 em segundos, né? Só que hoje em dia, o que eu falo, que eu costumo dizer, se hoje em dia se naquela época tivesse staff, né? Que todo jogador tem hoje staff, né? Que é assessoria de imprensa, o cara cuida da roupa que você vai vestir, aonde você vai, do programa que você vai falar. Se vocês hoje fosse naquela época tentar falar comigo diretamente, vocês não conseguiriam, porque teria que falar com o assessor de imprensa. Então, acho que nessa época nossa, não faltou um pouco disso, né? Esse staff para te direcionar naquilo que você tinha que fazer. O futebol acabou virando mais um produto, né? Nos anos 2000. Já era, claro que era, mas 2000 para cá virou... Acho que depois do Ronaldo Fenômeno, né? Virou um grande produto mesmo, né? O jogador acabou virando um produto. Você tem que passar por várias etapas até chegar num jogador. E eu imagino como foi difícil lidar com isso. O Fumaça, antes de emendar a próxima pergunta, vamos ver uns lances seus aí com a camisa do Santos. Deixa eu ver se eu consigo colocar direito dessa vez, hein? É o canal... Vocês estão vendo? É o canal Legal. Do nosso amigo Wesley Miranda da Sofis. Esse gol contra a Inter de Limeira, que bolão do Robert. Tá conseguindo ver aí, Fumaça? Sim, tô olhando. Bateu cruzado, belo gol. No Urico Mursa, não é na Vila esse jogo. Urico Mursa. Esse lance é incrível. É um Santos e Inter pela Copa do Brasil. Você entra, acho que era o Macedo, o Caio que não deu para ver direito. Macedo. Olha o símbolo do Santos, hein? Que coisa feia que colocaram ali. E aí você não tinha pegado nada, você quase faz um golaço, cara. Vamos ver esse lance aí. O Zete de Foi o primeiro lance, eu tinha acabado de entrar aí. Olha lá. Cara, esse jogo foi no dia do meu aniversário, cara. 27 de março de 97, velho. É o jogo da iluminação? Não, é o jogo do gramado. Do gramado. Ó a jogada ali, ó. Olha. Ó. Bateu direitinho, né? E esse gol teria classificado o Santos, né? Porque o Santos ganha de 2-0 aqui, perde lá de 2-0 e perde nos pênaltis. Esse gol aí matava a nossa vaga. Era a nossa vaga. Aí, o próximo vídeo que tem aqui é um jogo que você brilhou muito. Você vai lembrar esse aí foi contra o Araçatuba, né? Tinha uma raivinha do Araçatuba ou, João, era mentira mesmo? Não tinha. Ó, você não, aí, tu não tentou jogar lá e os caras te dispensaram, João? Isso aí é mentira. Não. Mas é legal, né? E olhando esse time aí, que time, hein, cara? Impressionante, né? Esse time que o Santos tinha, né? Forte. Do goleiro até os reservas, é um time muito bem montado pelo Luxemburgo, né? Sim, Luxemburgo. Quem era o mais resenha, João? Quem era o cara mais engraçado desse elenco?
Cara, olha, tinha o Macedo, que o Macedo não sabe falar, né? O Macedo fala tudo errado. Tinha o Macedo, cara. Pô, tinha o Wagner também. O Wagner também era muito resenha. O Wagner, nessa época aí, o Wagner tinha acabado de comprar um carro, cara. Ele não foi treinar. Acabaram de comprar um Audi, aí não foi treinar. Todo mundo atrás do Wagner. Cadê o Wagner? Ah, tô testando meu carro no Gonzaga, aqui não vou treinar hoje não. Cara, era muito legal o Wagner. E, E quem era mais sério? Quem era mais sério, João? Ronaldão? Sempre tem uma galerinha mais séria, né? Ah, ó, o Ronaldão. O Marcos Assunção, de vez em quando, fazia uma de sério, dava uma de sério. Ele pegava eu, me dava uns tapas, tal. Vem aqui, neguinho, fica aqui do meu lado aqui. Tal. Até hoje ele fala, neguinho, você me deu trabalho, hein, velho? Ele dá risada com ele. Mas o mais sério que a gente tinha era o Ronaldão. Era o Ronaldo. Ronaldão, xerifão, e né? o Zete? Como é que era o Zete, o João? Porque assim, Zete era bicampeão mundial pelo São Paulo, tetracampeão pelo Brasil, né, na Copa do Mundo. Ele e o Ronaldo. E Ronaldo... tava lá, cara. Como é que era ele com vocês mais jovens? Cara, o Zete era um cara super do bem, paizão, sabe? Paizão, um cara que assim, pegava todo mundo na conversa, falava sempre manso, né, tranquilo e tal. E assim, ele era aquele cara que ele participava de tudo, ele via tudo, porque é goleiro, né? Goleiro sempre está ali, né? Sempre observa mais, tanto dentro como fora de campo. Mas era um cara excepcional, cara. E o Zete aqui, para deixar bem claro uma coisa que eu fui só emendando aí, foi bom você ter lembrado do Zete, para deixar bem claro uma coisa, que quando eu saí do Santos surgiu uma história aí, e eu até encontrei o Zete depois disso, teve uma história aí que... Porque, assim, se surgem muitas coisas quando você sai de um clube. E por isso que eu falei para vocês são os primeiros a me dar a oportunidade de estar falando muita coisa aqui abertamente. E surgiu muita conversas aí que eu tinha furtado o relógio do Zete. Caramba. Por isso que eu saí do Santos. Então, para deixar bem claro que o Zete é um amigo meu, um cara que eu tenho um enorme carinho por ele, e eu até conversei com ele sobre isso. Ele falou: pô, Fumaça, pelo amor de Deus, isso é maldade das pessoas, né? Nunca teve isso, nunca vai ter. Você sabe que você é um cara que eu tenho um carinho muito grande, né? Então, assim, só para deixar bem claro, porque o Zete é um cara excepcional, um caráter que eu, assim, poucos jogadores de futebol que eu joguei na época tinha. Então, assim, um cara muito sério, né? Não é à toa que é ídolo no Santos, ídolo no São Paulo, por onde passou foi ídolo. Então, só pode deixar bem claro essa história aí para quem surgiu com esses papos, que não é legal, né? E olha que não tinha rede social na época, informação, porque hoje em dia, com essas notícias falsas, né, que ficam rolando, alguém maldoso aí plantou essa notícia que poderia ter prejudicado o resto da tua carreira, né, cara? Você era novo ali, pô, você estava começando a tua carreira, ver uma notícia bombástica dessa, uma mentira dessa, é complicado demais. Antes do o Fernando vai fazer uma pergunta, vou mostrar mais um lance aqui, que é a comemoração da discórdia, Fumaça. Ah, rapaz, isso aí me deu um problema, hein? Então, cara. Olha lá. Pô, porque assim, né, João? Eu até te entendo, porque o Túlio fazia era bonito. O Viola novinho, fazia. Hein? Olha esse menino aqui. Que isso, hein, Tá Fumaça? novinho aí, né? Que isso aí no Shopping Miramar devia aprontar, rapaz? Ó, você tem uma ideia de como você era novinho, a TV Mar nem existe mais. Não existe, né? Não. É o gol, ó. Olha esse uniforme lindo do gol Santos. me deu problema, viu? Rapaz. Jogadaça, gol de oportunismo, hein? Oportunismo, gol. Agora vem a principal parte do vídeo. Vocês combinaram isso antes, ô João, ou surgiu na hora? Combinaram, né? Combinei com o Wagner e com o Macedo antes. Ó, só uma coisa só, João e Fernando e amigos. Quem está ouvindo, quem não está vendo o programa, né? Porque a gente também está nos principais agregadores de podcast. A gente está no YouTube aqui. Quem está no YouTube está vendo os gols. Viu agora uma comemoração do João Fumaça contra a Portuguesa Santista, uma vitória do Santos em Eurico Mursa, que o Fumaça comemorou o gol dele dançando o Vira. E aí, Fernando, isso causou uma polêmica danada porque o Lucha não pegou bem, né? Então, o Vanderlei pegou ar e criticou o João publicamente e depois deu uma dura no privado mesmo, João? Deu. Chamou lá na salinha lá, quando eu cheguei.
me explicou que não era assim, até porque assim, na verdade, Portuguesa Santista e Santos não tem aquela grande rivalidade, né? Mas assim, ficou chato na época porque é o clube, os dois clubes da cidade, né? Lógico, a Portuguesa também tem seus torcedores. Então, o Luxemburgo, na época, ele era um cara, como sempre foi a carreira toda, muito rígido, ele nunca gostou disso. Mas o futebol é isso aí, é alegria, né? Era alegria. E a gente tinha combinado no quarto, eu, o Wagner e o Macedo, né? E eu falei, se eu entrar e fizer o gol, eu vou dançar o vira. Aí os caras falaram, você não vai fazer isso? Eu falei, não, eu vou. Se eu entrar e fazer o gol, eu vou. Só que eu fiz o gol, e se você ver, o Macedo tenta me puxar. O Macedo gritou para mim, e aí, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Aí eu peguei, dancei, né? E causou essa polêmica toda. Mas o Lucha, ele era rígido e tal, mas ele tinha bastante cuidado com você, né? Ele, nas pesquisas que a gente fez, ele deixava claro que ele queria que você não ficasse deslumbrado, até por tudo que a gente já falou aqui, um cara que chegou num time do interior, jovem, e tá jogando no Santos, que é um dos maiores times do mundo, e metendo gol e fazendo... Para mim, o maior, tá? Pra gente também. E, pô, fazendo gol, sendo campeão. E como é que foi o papel do Lucha para sua carreira nesse comecinho? Se ele segurou mesmo, né, a tua onda, como é que foi a importância, ou então se ele segurou muito a sua onda e te atrapalhou de alguma maneira? Segurou ou podou, né? Na verdade, assim que nem o Mano Brown falou para mim na época, assim, o Luxemburgo jogou água no seu chope, tal, não sei o quê. Não, assim, é que o Luxemburgo, cara, ele tem a personalidade dele, né? Ele chegou, me deu essa dura, me afastou por um tempo, me voltou. Se vocês pegarem aí, depois desse jogo, nós fomos, acho que para... Lembra que tinha a Copa de Aspirantes na época? Que a gente fez, acho que não lembro se foi a semifinal final com a Portuguesa. Final com a Portuguesa, que foi onde eu tive uma lesão que eu fiquei uns 6 meses parado, né? E foi onde ele me cortou do jogo que a gente que o profissional tinha ido jogar no Sul. E aí ele falou, você vai voltar para a base para jogar esse jogo, né? Porque então a gente precisa ser campeão, tá? Porque sempre falava na gente, né? No Santos, no total. O Santos precisa desse título e tal. E aí ele acabou me afastando e descendo eu de volta para a base, mas eu treinei ali até, tipo, porque eu, como o Luxemburgo gostava de viajar e ficar uma semana fora para jogar jogos assim que era um pouco mais distante, aí eu fiquei uma semana, 15 dias até o clube retornar. Só que quando retornou, eu sofri essa lesão, né? E fiquei afastado aí por um bom período. Bom, lesão é complicado, né, cara? Eu vou inverter aqui, a gente tem um roteirinho com perguntas, Fumaça. Eu vou inverter porque se tocou num ponto lá da final dos aspirantes, né? Realmente o Santos levou bem a sério aquela partida contra a Portuguesa. Jogou você, Caico, jogaram alguns mais profissionais, só que a Portuguesa acabou ganhando. Acho que Leandro Amaral, né? Leandro Amaral, Ricardo Oliveira. Timaço da Portuguesa. Portuguesa sempre com times muito fortes. Se eu não me engano, acho que até essa época, não sei se o Roberto tinha ido embora, se o Roberto jogou, não lembro. Assim, não, acho que não. O time da Portuguesa era muito bom, muito, muito, muito. Além dessa lesão, né, podemos dizer, entre aspas, esses problemas com o Lucha, também chegaram o Miller e o Careca, né? A chegada desses dois caras consagrados, o Miller também tinha sido campeão do mundo, o Careca super consagrado e torcedor do Santos declarado. Isso acabou tirando um pouquinho do teu espaço? Não, porque na verdade eu ia para os jogos, né? Eu sempre estava ali no banco, sempre fui opção do Luxemburgo na época, né? O Careca é até meu parceiro de concentração na época. O Careca, na verdade, ele veio para o Santos, né? Deixa até um abraço para ele, que eu sempre falo com ele também, é um amigo meu. E o Careca, ele veio para o Santos para encerrar a carreira dele por causa do pai dele, na verdade, né? Isso. Que era um sonho do pai dele, de ver ele jogar com a camisa do Santos, que o pai dele é santista. E então o Careca, ele era ali um conselheiro, né, da gente, entrava pouco nos jogos, tal. Mas assim, o Miller já tinha um pouco mais de frequência, né, de entrar em jogos assim, mas assim não atrapalhou muito não. Que bom, que bom. Antes, Fernando, desculpa, tô parecendo Faustão, hein? Louco, que tá vindo, a gente emenda um assunto no outro.
O Miller jogou muito no Santos. Qual foi o melhor jogador que você jogou no Santos e na sua carreira? Pode ser contra ou a favor, tá? Cara, eu peguei aquele time do Palmeiras também, 97, ali, pô, tinha Djalminha, aqueles caras, rapaz do céu. Luizão, na época, não, eu vou falar para você, hein? No Santos. Assim, eu joguei com vários jogadores. Posso citar vários aqui? Porque Claro. citar um só é difícil. Ele tá com medo do grupo do WhatsApp. Não, pega esses Não, jogadores veterano. Não fique no muro não, João. Não dá para ficar em cima do Moreira, porque era muito jogador bom, cara. Era muito jogador bom. Pô, mas o Wagner, o Robert. O Wagner é um monstro, cara. O Robert, o Marcos Assunção. Esqueci até ter na lateral direito nosso, Anderson Lima. Cara, era muita gente boa, cara. É difícil você falar um jogador assim, que você fala, pô, esse aqui. Alessandro Cavalhota tinha na época também. Verdade. Então, cara, é difícil citar um. É difícil citar um jogador. Não tem aquele jogador que eu falo assim. Eu acho que era num todo, assim, porque o time era muito bom. Era muito bom. Era muita qualidade mesmo. Fernando. Não, então, só vou emendar. Já que tá falando jogador que tu jogou bom, qual o zagueiro mais ruim de você enfrentar? O cara que te marcava bem ou batia bem? Aquele sangue naquela ruim. época, O Dava, cara que era dava... bom, o cara que te marcava bem, porque era bom, e o cara que distribuía a pancada o tempo inteiro. Porque assim, João, na década de 90, futebol não era tão fácil quanto é agora. Não. Fácil que eu digo de... Tem muitas câmeras, o juiz é mais rígido, o jogo para mais. Antigamente o pau comia, né? Eu peguei bastante zagueiro bons aí, viu? O Clebão, do Palmeiras. Esse aí, eu acho que foi um dos zagueiros mais difíceis que eu enfrentei. Que é um cara que tinha muita força, né? Porque quando o cara tem força, por mais rápido que você seja, você dá o tapa na frente. Ah, vou dar o tapa na frente e vou chegar. O cara tá junto com você. Parece um armário, né? Ele chega com o bração ali. Não, o negão, assim, eu posso falar negão, né? Porque hoje em dia a gente... Né? Mas eu sou negão. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas o negão foi o pior zagueiro que eu peguei para me marcar, assim. Não em termos de dar pancada, tá? Sim. Ele não batia, né, cara? Ele não batia. Ele não tanto, batia. Né? Só jogava na bola. Só na bola. Aí você dava o tapa na frente, assim, ele chegava no carrinho, ele dava a mão para você e falava, vem, pode dar o tapa de novo, que eu vou chegar. Era muito legal jogar com esses caras. Ele teve uma passagem até curta, mas passou pelo Santos ali nos anos 2000 também. 2001, 2002, né? 2002, no começo de 2002. Rio São Paulo. João, com a chegada do Vanderlei, em 1997, ele começou um trabalho que era bem incipiente naquela época, que era um trabalho com a psicóloga Suzy Fleury, né? Não era algo natural. Muita gente ainda dizia que o Luxemburgo queria aparecer com esse tipo de movimento. Hoje já tem muito isso. Hoje já é muito comum, mas na época era algo bem visto até por algumas pessoas de uma maneira pejorativa, ruim. Você chegou a ter contatos com a Suzy e como é que foi esse trabalho, se você participou com ele? Sim. O Luxemburgo levava a gente quando a gente ia para hotéis, assim, que a gente ficava semanas fora, né? A doutora Suzy sempre estava com a gente lá, né? Pegava a gente lá, fazia aquele trabalho depois de almoço, depois da janta, assim, né? Pegava individuais também as pessoas. E assim, cara, era um trabalho bem legal, porque psicologia naquela época, né? Ninguém dava tanta importância nisso no futebol. Ela acho que foi uma das pioneiras que fazia esse tipo de trabalho, né? E assim era uma coisa bem legal que a gente soube aproveitar bastante. Os jogadores assim levavam muito a sério ali esse trabalho que ela fazia, né? E o Luxemburgo hoje de muitas das coisas aqui que eu até vi uma entrevista dele em um dos programas de televisão, né? Que ele falava assim, pô, hoje que estão falando, que ficam colocando no pedestal lá acima, tudo que está acontecendo hoje, o treinador faz isso, o treinador faz aquilo, psicólogo, fisiologista. Cara, porque é sempre a comissão técnica do Luxemburgo, não sei que foi Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira, Melo, PC Guzmão, né? E tinha esse trabalho em volta desses profissionais, né? Psicólogo, assim, que completavam. Mas muitas das coisas que acontecem hoje, a gente já tinha lá com o Luxemburgo nessa época. Porque o Luxemburgo foi pioneiro nisso aí. Às vezes as pessoas assim
não dão o devido valor ao Luxemburgo pela personalidade que ele tem, mas o Luxemburgo implantou muita coisa do futebol lá atrás. Foi mesmo. Que hoje o pessoal está levando assim a fama, que faz, que acontece, tal, não sei o quê. Mas ele era um cara que já implantou isso há muito tempo no futebol. Até ponto eletrônico ele levou para o campo, né? Aquele jogo contra o O Santos. Ricardinho na época. E o Maurício, o goleiro. O Lucha, cara, os mais jovens, né? A gente é um pouco mais velho, eu e o Fernando estamos quase com 40. O João, apesar dessa carinha de menino, já tem 45, João? 45. Então, a gente já é um pouquinho mais velho, essa molecada mais jovem talvez não tenha visto o auge do Lucha, né? E viu ele falando algumas entrevistas aqui, algumas coisas engraçadas, mas o Luxemburgo dos anos 90, nos anos 2000, para mim não tem para ninguém. O melhor que eu vi, eu diria que contando até os tops da Europa, tá? O Luxemburgo tá ali com eles, era impressionante o que esse cara fazia com os times dele. Aí eu ia perguntar até do lance da sua saída, você já explicou, né, que teve acho que o lance do relógio, então foi algo que foi preponderante para a tua saída, e aí você conseguiu, ainda bem, né? Esses boatos poderiam ter te prejudicado muito. Seguir sua carreira. Você foi para o Remo, aí depois você rodou por vários times, como a gente falou, Portuguesa Santista, jogou no exterior também, depois a gente vai falar do exterior. Mas qual o clube que você mais se identificou e se, já emendo outra pergunta, se em algum momento você tinha esperança de voltar para o Santos? Olha, após a saída do Santos, eu rodei bastante, né? Mas, assim, de todos os clubes pós-Santos que eu passei, tem 2 clubes que eu me identifiquei e me identifico até hoje. O primeiro é o Náutico e o segundo é o Londrina, que foi, assim, depois do Santos, eu acho que mais o Náutico, né? Porque o Náutico me marcou bastante, né? Você vê, até hoje eu vou em Recife, eu tive agora na reinauguração do estádio lá, fazia muito tempo que eu não ia lá, e até por ter feito o gol do título em 2002, eu até dei algumas entrevistas nesse ano aqui, que foi a comemoração acho que 10 anos do título 20, de 2002. 20 anos. 20 anos, de 2002. E, assim, o Náutico, cara, eu virei, assim, uma espécie de ídolo lá, porque, assim, o torcedor nordestino, falando no geral, eles têm um calor humano, cara, assim, que é excepcional. O mesmo calor, assim, é a mesma coisa que você colocar Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são os grandes aqui do nosso estado, a idolatria com os jogadores lá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou em Recife hoje, assim, eu sou abraçado na rua. Eu tive com a minha esposa lá agora nessa reinauguração, tive do lado da praia, tive que sair de um lado da praia para ir para outro, para ficar um pouco mais sossegado, porque, assim, eles têm uma idolatria por você, por jogadores lá, que é impressionante. Então, o Náutico é um clube que eu tenho um carinho gigantesco, cara. E o Londrina, pela passagem que nós tivemos lá em 2003, 2004, que nós quase conseguimos o acesso para a Série A do Brasileiro, que foi onde eu tive uma das melhores fases, né, da minha carreira, né? Até hoje também falo com o pessoal lá, né? Dei algumas entrevistas para o pessoal de lá, mas esses 2 clubes foi onde me marcou bastante, né? E querer voltar para o Santos, cara, assim, eu acho que todo jogador pensava, né? Eu, no meu caso, né? Porque hoje eu já não jogo mais, mas sempre tive vontade de voltar, mas era muito difícil, porque, assim, eu não tive a oportunidade que eu estou tendo agora de estar explicando tudo que eu estou falando para vocês aqui. Ninguém nunca me deu essa oportunidade de me ouvir, né? De falar, pô, tudo que eu estou tendo a oportunidade de falar. Mas eu tinha vontade de voltar para o Santos. Eu vou para Santos até hoje nas praias, passo ali perto do Santos, no CT, assim, eu me arrepio, minha barriga dá aquele calafrio na barriga, né? Você, pô, eu treinei aqui, pô, eu dormi aqui. Você passa na vida, cara, aqui foi um estádio místico, né? Onde jogou Pelé, cara. Pô. Conheci o Pelé lá, peguei na mão do Pelé na Vila Belmiro, dentro do vestiário. Cara, então, assim, falar que não queria voltar para o Santos, pô, eu vou ser hipócrita aqui de falar se eu não queria voltar. Todo grande jogador quer jogar no Santos. Todo grande jogador. E eu não era diferente. Pena que não rolou, mas sua carreira, pô, foi recheada aí de outros feitos. Que essa Série B do Londrina, por exemplo,
Foi uma Série B concorridíssima, aquela Série B que tinha Palmeiras e Botafogo. Tinha acabado de cair em 2002. Portuguesa, foi muito... Marília é um time muito forte na época também. E o Londrina fez um jogo duro com o Palmeiras no Parque Antártica. Eu lembro dessa partida, o João também jogou bastante nesse dia. E o Fernando tem umas perguntas aí para falar sobre o exterior também agora. Então, você jogou na Guatemala, no México e na Eslováquia, né, João? Isso. Como é que foi, rapaz, lá no... Principalmente na Eslováquia, porque eu imagino que você deve ter sofrido um pouquinho, né, cara? Como é que era para comer? Frio? Olha, na verdade, na Eslováquia, o frio, meu Deus do céu, não se compara, né? E assim, eu tinha intérprete, né? Na Eslováquia, né? Eu tinha um cara que era do exército, que falava português, que viveu em Portugal, falava português, não Portugal brasileiro, né? Mas, logicamente, que dava para entender. Ele aprendia muita coisa comigo, eu aprendia muita coisa com ele, por causa dos sotaques e das gírias, né? Das falas. E, assim, na Eslováquia, eu cheguei lá, cara, um frio danado, e eu ia treinar, falar, aí eu cheguei assim, os caras me levaram na Adidas, né? O clube era patrocinado pela Adidas, e para escolher chuteira, isso, aquilo outro, material, porque você chega no clube lá, eles te dão tudo, né? Te dão um terno, te dão agasalho, chuteira e tal, e conforme vai passando o mês, você vai buscar lá. E eu falei assim, vou pegar o calço 38, né? Aí eu falei para o meu intérprete, falei, cara, eu pego 38, que eu gosto de 38, porque lá não tinha, lá nessa época já não se usava. Hoje está muito frequente usar meia sem a parte do pé, né? Aqui no Brasil, né? Você joga com aquela meia curtinha e põe aquela outra meia por cima, mas lá já se usava muito. Aí eu falei pro cara assim, eu vou pegar aqui minha chuteira, com os 38, o cara falou, ó, nesse inverno que faz aqui, que é muito rígido, eu cheguei a jogar lá, pra você ter uma ideia, -2, cara. -2. Você vai tomar uma pancada no pé, você vai quebrar seu pé, você não vai sentir, porque tá ali anestesiado. Né? Aí ele falou assim, ó, se eu sou você, só vou te dar uma dica que eu faço no exército, tá? Pega uma chuteira maior, compra jornal, enrola no pé e vai jogar. Foi assim que eu fiz, porque o frio era muito intenso. Era muito intenso, né? E o mais engraçado que eu sentia lá era o quê? Era que você jogava, só que você não podia ir embora. Você tinha que ficar lá, fazer 2 horas de banheira térmica. Quente, né? Imagina. Banheira quente. Banheira quente. Aí você tinha que jantar lá no estádio para depois você ir embora, se locomover, embora, porque eu morava num flat lá. Você não estava com a família? Você foi sozinho? Não, fui sozinho. Caramba, que barra. E aí eles me levavam pro flat e tal, não sei o quê. E o que eu sentia mais falta era o quê? Era desse calor que acabava o jogo assim, você saía na rua, parecia deserto. Porque acabava o jogo, você saía praticamente 4 horas, 5 horas depois que acabou o jogo, você tinha que fazer 2 horas de banheiro, até você jantar e tal. E não tinha entrevista coletiva, só tinha até aquela entrevista coletiva que era só do treinador e do capitão. E um fato muito engraçado que, assim, o capitão lá, ele era espécie de o líder maior, né? Então você não pode jantar, você não pode sair da mesa antes do capitão levantar. O capitão chegou um dia lá no jogo, o jogo rolando. Eu peguei 2, porque assim, eles passavam o trator no campo antes de ter o jogo, para tirar neve. Então virava aquele barro. Então, e o jogador brasileiro, por ser um técnico, você jogar naquele barro, tinha que praticamente arrastar a bola. Então eu não conseguiria desempenhar. O capitão do meu time chegou no treinador e falou: pode tirar. Tira esse jogador aí, tira fora. Caramba. E o treinador falou assim: não vou tirar, deixa o campo secar, e aí você vai ver a diferença que ele faz e tal, não sei o quê. E conforme foi passando o tempo, o campo foi secando, aí fui fazendo a diferença, tal, né? E aí, graças a Deus, comecei a fazer um bom papel. Aí já começou a surgir outras oportunidades, né? Na República Tcheca, que faz divisa, né? Propriamente na Alemanha, ali, não nas principais ligas, mas nas segundas e terceiras ligas, né? O que foi importante também para mim lá foi o fato de o Paulo Rink,
na época jogava na Alemanha, né? E o Paulo Henrique mandou mensagem lá para saber como que estava, como que eu estava, né? Se preocupava, até porque ele também deve ter passado por alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque eu cheguei lá, eu tinha muito medo também, que eu fui perseguido pelos skinheads. Sério? Na época, fui perseguido, né? Nossa. Pelos carecas que eles falam lá, né? Porque os caras, eu ia pro estádio com o carro do clube, e assim, quando Você começou jogou a na ficar capital, você jogou na capital Bratislava, né, João? isso, na Bratislava. E assim, quando passou a época assim, de neve, tudo começou a ficar um pouco mais quente, falei, pô, preciso conhecer a cidade, né? E falava para os caras, porque os caras iam me buscar todo dia e tal. Falei, não precisa me buscar lá não. Desde que era perto da onde eu morava, perto de onde a gente treinava, de onde era o estádio lá, o centro de treinamento. E aí eu passava por um parque enorme ali e tô caminhando lá. Passei a primeira vez, passei a segunda. Na terceira, os caras vieram com pitbull, com taco de beisebol, Nossa. com taco de beisebol e tal. E eu, sem meu intérprete, eu invadi uma loja lá e não saía nada, porque eu não falava a língua deles, não falava inglês, nada. Não falava inglês, não falava nada e tal. E os caras lá fora, querendo brigar tudo. E aí uma pessoa me reconheceu, sabia que era o único tinha quase não existia negro na cidade. Uhum. E aí, como eu tinha saído em jornais, tudo, notícias, os caras sabiam que eu era lá do clube. Aí ligou lá pro clube, aí veio a polícia, tal, com o carro, aí eu consegui sair. Mas eles eram... Se eles me Terrível. pegam ali, hoje eu não estaria aqui contando essa história para vocês. E como é que ficou a tua cabeça depois disso, cara? Porque acredito que não tenha sido um episódio isolado, né? Eu não vou querer fazer acusação nem nada, mas o racismo é uma coisa muito impregnada em alguns lugares, inclusive no Brasil, mas ali naquela região também. Como é que foi para você, cara, sozinho ali, segurar essa onda? A primeiro momento, eu queria ir embora, né? Queria vir embora. Eu ligava para minha esposa e falava que eu queria ir embora e tal, porque você fica assustado, né? Eu nunca tinha passado por aquilo, né? Mas aí o pessoal começou a conversar comigo, né? Na época, eu conversei com o meu empresário que eu tinha aqui no Brasil, que era o seu Heleno, inclusive, que ele é empresário meu, empresário do grafite na época também, né? E ele, não, calma, vai mudar e tal. Aí me convenceram a ficar, né? E eu fiquei, e aí eu já tinha um aparato maior, né? De andar com mais 2 seguranças junto, tal. Engraçado que esses mesmos caras que correram atrás de mim para me pegar lá, eles eram torcedores do meu time. Olha aí. Eram torcedores do meu time, né? Mas, assim, esse fato foi um fato que marcou, eu conto isso até hoje, né? Porque foi um fato que marcou, né, para mim. Foi um momento muito difícil, mas que foi superado e depois eu cumpri com o meu contrato, mas assim que acabou, eu nem pensei em renovar e acabei voltando. Tem que ter muita cabeça. A gente está indo para os finalmente, João. Agora você já é um cara mais experiente, 45 anos. Olhando para trás, em retrospecto, assim, qual o balanço que você faz da tua carreira? Cara, eu acho que eu vivi no futebol, assim, né, desde o início até quando eu parei, que eu tive uma conversa com a minha esposa falou, para e tal, vamos dar uma repensada na nossa vida, né? Vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente. E assim, desde lá do início até o meu fim, assim, eu acho que foi uma trajetória que eu curti bastante, né? Eu vivi numa época de futebol que eu pude conviver com grandes jogadores. Hoje eu sou reconhecido aí por muitas pessoas, assim, pelo fato de eu ter jogado em vários cantos do país, né? Só não joguei, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, em Minas, que eu não joguei. Então, assim, eu sou muito grato, assim, pelo que eu passei no futebol. Sou muito grato ao Santos por ter me dado a oportunidade que me deu, né? Porque não era fácil na época, né? Vir de um clube como o Noroeste, que disputava na época uma Série A2, e o Santos abriu as portas para mim, me deu oportunidade, me mostrou para o mundo, né? Me mostrou para o mundo, né? O Náutico. Assim, eu acho que a minha carreira assim foi uma carreira que legal para mim, foi muito legal, né? Para mim, para minha família que curtiu, para minha esposa que estava comigo que curtiu, né?
Então, assim, se tem uma outra coisa assim que eu posso te dizer, cara, de arrependimento que eu possa colocar aqui, eu acho que a única coisa que eu tenho de arrependimento durante toda a minha carreira foi não ter dado sequência no Santos. Que eu acho que eu poderia ter entregue mais para o Santos, sabe? Eu poderia ter chego mais longe no Santos. Poderia ter vivido uma carreira mais consolidada, né? Assim, né? Aí dentro, assim. Mas eu acho que toda vez que eu vou aí em Santos, aí eu não vou muito lá na Vila, né? Não vou muito no CT. Eu tenho muito contato com o Marcelo Fernandes, que é meu irmão, que nós jogamos junto no Náutico, né? O Marcelo Fernandes, jogamos junto no Náutico. Eu tenho contato com o Ademir Quintino, que eu vi que vocês fizeram uma entrevista com ele. Sim, Cara, o Ademir sim. Quintino, o Ademir Quintino é um cara que eu amo não conheço, tá? Nunca vi o Ademir Quintino na minha frente, mas eu amo o Ademir Quintino de paixão, cara, porque assim, legal. é um cara que excepcional, cara. Então assim, sou reconhecido por causa disso, por causa do Santos, cara. Então assim, eu acho que a minha carreira foi uma carreira que eu curti bastante. Pô, perfeito. Fernando, você tem alguma coisa para destacar aqui antes da gente finalizar? Não, eu queria só perguntar para o João. João, você ainda trabalha com futebol? O que você está fazendo da tua vida? Hoje eu não trabalho mais futebol, não. Saiu do futebol? Não aguentou? Não, eu saí do futebol porque assim é difícil você, como jogador, como ex-atleta, no caso, né? Você querer que as pessoas, que os atletas que estão começando, façam da mesma forma que você fazia naquela época, né? Portanto, é que se fosse colocar assim, o Pelé seria o maior treinador do mundo, né? Se ele colocasse Né? para que os jogadores fizessem a mesma coisa que ele fazia, né? Então, assim, e também conversando assim com a minha esposa, assim, minha esposa falou, cara, isso não é para você, né? Porque hoje, assim, já passou, já foi, porque eu sempre tive o sonho de ser treinador, sempre. Eu sempre dei entrevistas assim para trás, eu tinha, porque eu trabalhei com o Muricy, trabalhei com o Luxemburgo, trabalhei com o Nenê Bellarmino, trabalhei com o Roberto Fernandes, né? E com grandes treinadores, né? E eu falava, caramba, meu, um dia eu quero ser igual a esses caras. Porque, assim, dois caras assim que eu trabalhei, que eu tenho até hoje em mente, assim, dois dos melhores para mim foi o Muricy e o Luxemburgo, né? Mas, assim, taticamente, visão de jogo, coisa de 2 minutos, 1 minuto, o cara muda peças dentro do jogo sem fazer a troca, foi o Luxemburgo, cara. Que treinador que, Impressionante. assim, de todos, assim, que me perdoe o Muricy, o Nenê Bellarmino, mas de todos, taticamente, foi o melhor treinador que eu trabalhei na minha vida, né? Então, meu sonho sempre foi ser treinador. Mas isso eu não dei sequência. E hoje, nós estamos aqui hoje trabalhando no ramo de medicamento, trabalho junto de um grande empresário aí Legal. do ramo farmacêutico, que é o João Adib, né? Que me deu a oportunidade, e hoje a gente está aí fazendo um grande trabalho nesse ramo hoje, né? E futebol, a gente só fica na torcida mesmo e torcer para que nosso time do Santos aí melhore e que a gente possa fazer um grande campeonato brasileiro, né? É isso mesmo. Antes de despedir e dar o adeus, o tchau final pro Fumaça, a gente tem alguns recadinhos. A gente está com uma parceria aqui com o aplicativo O Maior do Mundo, do nosso amigo Lima Júnior. Quem baixar pode entrar na loja do seu telefone, no Google Play ou na App Store, ou entrar no site omaiordomundo.com.br. Você baixa o aplicativo, tem notícia do Santos, todas as notícias sobre o Santos, tem o canal do Ademir Quintino, tem o nosso conteúdo lá do Amigos do Urbano também. Então fica a nossa dica aí para baixar o aplicativo O Maior do Mundo. E para também você que gostou desse programa curtir, da entrevista aqui com o João Fumaça, curtir, comentar, compartilhar, mandar para seus amigos, que a gente está querendo dar um gás no nosso canal do YouTube, e é muito importante essa sua ajuda. Quem quiser falar com a gente está nas redes sociais como @Amigos do Urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram. contato@amigosdourbano.com.br é nosso e-mail, e o site é o amigosdourbano.com.br. Para ouvir a gente é fácil, além do YouTube, que você pode ver o Fernando com a sua camisa do Santos, eu com a minha camisa do Santos. Foi uma parceria com a Ombro, Fernando. Eu fui na loja do Santos, dei dinheiro, eles me deram a camisa. É um tipo de parceria antigo. Quase um influencer. Exatamente. E a gente está nos agregadores de áudio, na Spotify, Google, na Apple, na Radio Public. Fumaça, sem palavras, cara, obrigado. Espero que você tenha falado tudo que você queria falar nesse tempo todo.
Valeu por nos atender e, pô, quem sabe mais no futuro a gente faz mais um programa. Chama o Mano Brown, pô. Vamos fazer um programa com o Brown, já pensou? Aí sim. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Ó, eu que agradeço a oportunidade, assim, que vocês estão me dando, né, de estar expondo aí tudo aquilo que eu passei, que eu vivi aí no Santos durante toda a minha carreira, por onde eu passei, né? Espero ter contribuído bastante pelo programa de vocês aí. Vocês sabem que eu acompanho vocês, a gente está sempre se falando aí por direct. E, assim, eu estou aí da hora que vocês precisarem, tá bom? E à disposição de vocês aqui, torcendo pelo nosso Peixão, tá bom? Queria deixar um abraço aí para o nosso amigo Ademir Quintino, ó. E não é difícil vocês, não. Vocês conseguem chamar o Mano Brown lá, dá um toque para ele lá, que o Mano Brown é gente boa. Chama ele que ele vai falar com vocês com o maior prazer. Ele é fanático, ele é fanático. Ele é fanático. Valeu, João. Valeu, Um abraço, Fernando. gente. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, tchau, João. tchau. Obrigado mesmo, cara. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.